200 itambeanos. O padre Joviano, quando por aqui passava para ir à sua chácara do Capão, ele sempre parava e admirava essa água, tomava um pouquinho dela e dizia: que maravilha, isso aqui é uma riqueza que nós temos. Então essa água, ela escoou por muito tempo numa bica de bambu, mas hoje com a administração da cidade, depois que passou a cidade, ela passou a escoar em um chafariz. Todas as pessoas mais antigas daqui, da nossa cidade, sempre falam que as pessoas que tomam dessa água nunca saem daqui do Itambé. E se saírem também, elas sempre voltam com mais saudade ainda. E é por essa razão que eu, como uma boa itambeana, quero sempre provar dessa água. Anos viveste ao sopé da mais bela das nossas montanhas. Deus te pague as constâncias tamanhas, ó fiel servidor de Javé. 60 anos viveste ao sopé da mais bela das nossas montanhas. Deus te pague as constâncias tamanhas, ó fiel servidor de Javé. E com a dona Salica, que também conviveu e conheceu o padre Joviano, né, dona Salica? A senhora teve a oportunidade de conviver com o padre Joviano. Como é que foi essa convivência da senhora? Como era o padre Joviano? O padre Joviano, ele era um santo, mas ele era assim, ele tinha assim, o dia ele recebia a gente muito bem, outro dia ele já não queria receber, né? Uhum. Mas a gente compreendia que ele era assim, desse jeito, então já não importava. Mas que ele foi um santo que para nós deixou muito bom exemplo, a santidade, a humildade, via numa pobreza. Ele tinha o capão lá onde ele ia, subia a pé com a sua manguarinha, enfiava a sua... como chamava?
túnica, não, é uma batina, enfiava ela assim nos bolsos e saía para lá para o capão do padre. E também ele era muito alegre. Muitas vezes, eu podia ter naquela idade, eu tinha uns 14 anos, 15 anos por aí, ele tocava hormônio lá na sala e chamava todas as moças para ir dançar lá na casa dele. Então isso para a gente naquela época era muito bom porque não tinha nada aqui no Itambé. Era só a banda de música que tinha, né? Eles tocavam e ele deixava a gente entrar para poder dançar. Mas Uma pessoa me parece muito alegre, né, dona Salinha? era muito A alegre. senhora lembra, assim, de alguma passagem que ele teve na vida dele, que a senhora ficou comovida, que emocionou a senhora? Eu achei muito assim engraçado. Foi quando ele foi fazer o tratamento lá em Belo Horizonte, né? Eu acho que ele nem nunca tinha ido a Belo Horizonte. Diz que ele chegou lá no meio da avenida, né? Disse que parou no meio da avenida, assim, e olhava para os prédios lá em cima e ele pim junto com ele, que era o São Cristandense. Mas que beleza! E ficou encantado com os prédios de Belo Horizonte. Peraí. Dona Salica, e a senhora acha que o padre Joviano pode ser considerado um santo, segundo o que as pessoas contam dele? A senhora acha que ele poderia vir a se tornar um santo? Eu acho que sim. A vida dele foi só de trabalho, de religião, de igreja. Era muito bom, a casa dele era cheia de gente pobre. Aquelas moças que não tinham pai, às vezes não tinha mãe, perdia a mãe, ficava só com o pai. Tinha uma época que na casa dele devia ter umas 8 moças e não contando umas 4 velhinhas que moravam com ele embaixo do porão da casa dele. E ele é que sustentava todo esse povo lá dentro da casa dele, porque a gente via que tinha aquele amor pelas meninas, aquelas moças. Muitas moraram lá com ele, que eu conheci. Então ele deu assim muitos... Deu muito exemplo de santidade, de bondade, né? E acho que fez muito milagre. Que a gente às vezes assim não tem assim pra gente contar qual era o milagre que ele fez assim para mim, pelo menos, né? Mas muita gente da roça alcançou muita graça, né? Tem um caso também de minha amiga Eugênia. Ela não tinha filho, ela era doida para ter filho. Então, quando ela soube que ele morreu, ela ficou muito triste de ver cá. Aí eu contando para ela que ele tinha feito muito milagre, né? E ela tinha loucura para ter um filho. Aí nós fomos até lá na igreja, na campa do padre Joviano. Aí ela rezou e pediu para ele, né? Que desse ela o poder de ter um filho. Foi daí passando aqui 1 ano e pouco, ela voltou com a menina. E agradecendo, né? Foi lá na igreja, agradeceu, falou que foi um milagre do padre Joviano. A menina se chama até Rita de Cássia. Né? Já tinha pelejado com médico, com tudo lá em São Paulo, e não tinha conseguido. E no ano que ela veio aqui, ela conseguiu ficar grávida dessa menina, chama Rita de Cássia. Estamos aqui com a dona Francisca, né? Conhecida como Dona Sachica, e ela vai contar pra gente um pouquinho da história do Padre Joviano, alguma história que a senhora conhece do Padre Joviano. Conheço muito, então nem pode contar tudo. A senhora podia falar um pouquinho dele pra gente? Eu conheci ele, quando eu conheci ele, eu estava mais nova, eu fiz muito batizado na casa dele. Depois, eu tampouco fazer o batizado em casa. Casamento, tudo, eu fazia na casa dele. Eu representei muito menino na casa dele. E conheci ele muito filha. Ele era trabalhador, minha filha. Quando eles precisavam dele, eles iam lá no campo.